Bitcoin é uma moeda cada vez mais popular, uma criptomoeda, na verdade, uma criptomoeda cada vez mais popular, o seu uso vem aumentando, sua reserva de valor vem aumentando, cada vez mais locais aceitam Bitcoin e em 2023 ele começou a subir. O Bitcoin já entregou aí por volta de 30 a 40% de valorização desde o fundo no final de 2022 até agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Só que essa alta do Bitcoin para 2023 ela ainda é um pouco controversa por conta do cenário macroeconômico que a gente tem hoje. Daquilo que você já sabe, que tem acontecido lá na região da Ucrânia, questões de vigilância sanitária e outras situações. E aí, para te ajudar com isso, para você não ficar simplesmente solto, sem saber, cara, tá subindo, mas não deveria subir, o que tá acontecendo? A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre 10 fatores que podem contribuir para a alta do Bitcoin em 2023. Então fica comigo até o final desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sino. A sua inscrição ela ajuda no crescimento do canal e faz com que você também receba notificação dos nossos vídeos. Toda vez que a gente posta um vídeo novo, você recebe do lado daí. Bom, vamos lá. Primeiro ponto: interesse institucional. O interesse institucional certamente é um dos que mais podem empurrar o preço do Bitcoin para cima. Que interesse institucional é esse? Desde 2022, desde 2021, na verdade, a gente vê cada vez mais bancos e instituições financeiras, países, governos, enfim, bancos centrais cada vez mais participando do mercado de criptomoedas, comprando cripto e oferecendo cripto para os seus clientes. A BlackRock agora oferece cripto nos seus fundos de investimento. Então a gente tem visto cada vez mais isso. Só que o Bitcoin, ele é uma moeda escassa, são 21 milhões de Bitcoins e pronto, acabou, não se discute mais. Não existem outros Bitcoins, são 21 milhões. Cada novo institucional, cada nova grande empresa que entra, ela vem dividir esse bolo. Só para você ter uma noção, o Nubank, cara, eu sempre fico em dúvida se foi o Nubank ou o Mercado Pago, mas acho que foi o Nubank. Falou que eles têm aproximadamente 1 milhão de investidores no mercado de criptomoedas, ou seja, 1 milhão de pessoas só o Nubank tem. Imagina se essas pessoas perceberem que o negócio está subindo muito e for cada um a comprar mais um pouquinho, para onde vai o preço do Bitcoin. E aí o segundo ponto que eu separei aqui é a adoção do Bitcoin. A adoção, ela se distingue um pouco dessa entrada de institucionais, que a adoção é a utilização mesmo. Cada vez mais você vê pessoas e instituições utilizando ele como reserva de valor. Por quê? Porque hoje é mais interessante você reservar em Bitcoin do que em dólar. E principalmente você vê cada vez mais ele sendo utilizado como moeda. Lá na Ucrânia, lá na Rússia, por exemplo, o Bitcoin está altamente utilizado. Na África, por exemplo, tem vários e vários países que utilizam Bitcoin mesmo não sendo a moeda oficial do país, eles utilizam Bitcoin no seu comércio, no seu dia a dia, de forma natural e gradual. Por quê? Porque eles entenderam que é mais interessante eles manterem o dinheiro deles no Bitcoin do que na moeda deles, que é muito fraca. Terceiro ponto aqui que vai ajudar na valorização do Bitcoin em 2023 é o halving. O halving está se aproximando. Em 2024 temos um halving. O halving significa que a produção de Bitcoins ela vai cair pela metade. Dos 21 milhões que eu te falei, não estão todos disponíveis ainda. Tem 19 milhões e pouco disponíveis. Esse restinho que falta, eles estão sendo minerados dia após dia. No momento do halving, e a partir de um bloco específico do Bitcoin, essa quantidade de Bitcoins minerados cai pela metade. Quando ele cai pela metade, ele fica mais escasso. Ainda tem um fator que entra também, que é a questão dos mineradores, que como eles passam a receber a metade do que recebiam, eles forçam através de escassez no mercado para que o preço dobre e eles voltem a ganhar o que eles já ganhavam. Quarto ponto, a regulamentação. Muita gente é contra a regulamentação, só que a regulamentação vai trazer um capital que ele não quer se arriscar no mercado não regulado. Existe um monte de investidores, de fundos de investimento, de venture capital, de gente endinheirada por aí que quer investir em Bitcoin, mas quando ele olha e fala, não, isso não é regulado, eu preciso dar um monte de volta, preciso utilizar umas carteiras que são difíceis. Imagina para quem não está no mercado, tanto que é difícil operar no mercado cripto. Essas pessoas, elas vão vir para o nosso mercado com essa regulamentação. Essa regulamentação está acontecendo. Eu chuto que em 2023 teremos grande parte dos países financeiramente saudáveis aí regulamentando as criptomoedas, porque esse assunto já estava muito quente, já está todo mundo com isso muito encaminhado, inclusive a gente aqui no Brasil. Quinto ponto que pode favorecer muito o Bitcoin em 2023 é a inflação. Sim,
assim, a inflação ela está alta, não só no Brasil. A inflação nos Estados Unidos está batendo recorde, a inflação na Europa está batendo recorde. Essa inflação faz com que as pessoas busquem maneiras de não ver o seu dinheiro ser diluído por essa inflação. Então, se você tem dólar e a inflação está disparando, a cada dia você tem menos dólares em poder de compra. Reais a mesma coisa, euro a mesma coisa, libra esterlina a mesma coisa. Isso pode fazer com que esse capital migre para o Bitcoin. Que ao contrário deles, apesar da queda, o Bitcoin já recuperou boa parte do que ele perdeu e a tendência, baseada em todos esses pontos que eu já te falei, é que ele continue subindo durante o ano. Sexto ponto, eu já toquei nele aqui, mas é a escassez. A escassez do Bitcoin faz com que a quantidade de usuários tenha que dividir sempre aquela quantidade de Bitcoin que existe, aqueles 21 milhões. Então, a partir do momento que eu tenho um Bitcoin dentro de uma quantidade de usuários. Conforme a quantidade de usuários cresce, a demanda por Bitcoin cresce. E existe uma questão na economia que são três pesos aqui. É oferta, demanda e preço. Eles se autorregulam. Como assim, Michel? Quando a oferta está muito alta, em relação à demanda, a oferta está aqui, demanda está aqui, o preço cai. Por que o preço cai? Tem muita gente querendo vender. Imagina numa feira. Toda banca tá vendendo banana. Imagina qual vai ser o preço da banana. Vai ser bem baixinho. Só que agora imagina nessa mesma feira que só tem uma banca que vende maçã. Muito provavelmente o preço da maçã estará bem mais caro, porque essa banca sozinha é a oferta muito pequena, a demanda de uma feira inteira ela pode subir o valor. Acontece que o Bitcoin, a oferta dele é fixa, 21 milhões. Conforme a demanda aumenta, o preço sobe. Sétimo ponto, a inovação, não só pela segurança de rede, a segurança que a blockchain permite, são 14 anos aí, tudo bonitinho, tudo nos conforme. Obviamente, tem uma questão aqui, outra ali, um ajuste, uma melhoria, uma atualização, lógico, mas todas as redes têm. Mas nada que viesse a comprometer os fundamentos do Bitcoin. Além disso, essa inovação também se dá de dentro para fora, ou melhor, de fora para dentro, né? Como, por exemplo, Lightning Network. A Lightning Network veio inovar o Bitcoin e facilitar a maneira com que as pessoas podem utilizar o Bitcoin para pagar as coisas. Novas Lightning Networks, ou melhor, novos projetos como a Lightning Network, que vem dar utilidade para o Bitcoin, devem surgir bastante em 2023. Aí junta com tudo isso que eu já te falei aqui, preço lá em cima. Oitavo ponto, cara, talvez você nem sabia que tinha tanta questão assim que pudesse ajudar no preço do Bitcoin, né? Olha só, oitavo ponto é a aceitação dos comerciantes. Há 2, 3 anos atrás, 3 para 4 anos atrás, quando eu entrei no mercado, você falava de Bitcoin, cara, as pessoas te olhavam com o olho desse tamanho. Hoje a gente já vê um monte de lugar que aceita Bitcoin. No Brasil, já tem ATM de Bitcoin, aquelas máquinas de caixa eletrônico, já tem maquininha de cartão, o POS, aquele que você já conhece, que passa o cartão, que você pode pagar com Bitcoin, já tem um monte de comércio que paga com Bitcoin. Exemplo, por exemplo, é Jericoacoara. Jericoacoara eu estive lá e, cara, tem muito comércio lá que já aceita Bitcoin. Isso a nível de mundo vai crescer e está crescendo de forma assustadora. As pessoas querem vender por Bitcoin. Poxa, eu quero vender numa moeda que está em alta valorização, que mesmo nos momentos de correção, ela corrige bem acima do que foi no passado. Poxa, o Bitcoin bateu 18, né, 16 mil dólares. Beleza, só que esses 16 mil dólares é muito acima dos 2 mil dólares, dos 11 mil dólares de tempos passados. Então as pessoas querem vender, essa aceitação vai contribuir também com a valorização. Nono ponto aqui, nosso penúltimo ponto, são os incentivos fiscais. Aí você deve estar pensando assim, não, o que tem a ver incentivo fiscal com o uso de criptomoeda, o uso de Bitcoin? Cara, usar Bitcoin é muito mais barato, pensando pelo lado de impostos, do que você utilizar dinheiro. No Bitcoin, as taxas são mais baratas, as taxas de transação, eu nem tô falando de imposto ainda. O imposto é mais barato. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil você paga 15% a partir de 35 mil reais que tenha tido algum tipo de ganho. Então, cara, é muita margem de isenção que você tem. Você pode utilizar toda essa margem de isenção ao seu favor, além de outras ferramentas que ainda estão surgindo no mercado, como, por exemplo, a elisão fiscal através de empréstimos. Eu já fiz outros conteúdos que eu falo sobre isso, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada, mas em resumo bem rápido, é você poder bloquear o seu Bitcoin em um protocolo, fazer um empréstimo com aquele Bitcoin em garantia e sacar o dinheiro sem pagar um centavo de imposto. Isso faz com que, eu acredito inclusive que existe uma demanda reprimida de gente pagando imposto, procurando o jeito de não pagar imposto e que ainda não descobriu o Bitcoin gigantesca. Isso certamente vai ajudar nessa tomada de valor do Bitcoin, nesse crescimento do Bitcoin. E nosso 10º e último ponto, cara, esse não podia faltar. Não adianta a pessoa olhar para isso tudo se ela olhasse para trás e não visse um caminho bem trilhado. E aí quando olha para trás, você vê o Bitcoin sair de zero, bater 60
$149 mil. O retorno histórico do Bitcoin, que é o nosso 10º ponto aqui, é absurdo, é surreal. Não conheço, até se você souber de alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Não sei de nada tão grandioso quanto esse retorno histórico do Bitcoin. E a gente ainda não viu um topo. Eu te garanto que a gente não viu um topo. A tendência é que esse Bitcoin passe facilmente dos $100 mil na próxima alta. A gente está falando que hoje, o preço de 20 mil, ele vai fazer 500%. Cara, é muito retorno histórico quando a gente olha para trás e previsão de futuro. E aí, o que é que você tem que tomar cuidado com esse vídeo, com essas informações aqui? Todos os 10 pontos que eu citei aqui, eles são baseados em acontecimentos históricos, no que a gente já viu do Bitcoin. Podem vir novas coisas? Obviamente podem. Por isso que nenhum investimento ele é 100% garantido, que você tem sempre que tomar cuidado, que entender, que se aprofundar mais. Utilize esse vídeo aqui como base de conhecimento para você seguir estudando, aprofundando e investindo nos seus Bitcoins. Espero ver você lá do outro lado daqui a um tempo, cheio do dinheiro, porque investiu em Bitcoin agora que ninguém está acreditando, no momento que ninguém tá... As pessoas ainda não entenderam todos esses pontos aqui que eu falei com você. E aí, se você tiver alguma dúvida, obviamente você vai deixar aqui no comentário, vou te responder. Abraço, tamo junto.